Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, irmãos amados, irmãs amadas no Senhor Jesus. Bom dia. Quero pedir perdão por ontem, eu estava sem voz e não consegui mandar o programa. Eu tentei mandar, mas a voz não saía. Por isso eu queria repetir o que eu mandei ontem. Foi o dia de São Judas Tadeu e eu acho que a gente não poderia ficar sem uma formação do Evangelho de ontem. Por isso eu vou repetir, com a licença de vocês, o Evangelho de ontem. Caçemos nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, São Lucas faz um apanhado de como era o dia de Jesus, mas acima de tudo, de um momento muito importante da sua missão apostólica. Jesus está para realizar um dos momentos mais incríveis, mais importantes de seu ministério. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, ele vai ter um encontro pessoal com o Senhor. É uma oração pessoal, silenciosa, como todos nós devemos ter ao longo de nossa vida e principalmente quando devemos tomar uma decisão que deve mudar a nossa vida. Não é uma oração litúrgica que todos nós somos chamados a ter uma vez a semana ao mínimo, mas é oração pessoal, um encontro tete a tete com o bom Deus. E assim o Senhor vai ter, sobe a montanha, na intimidade do Senhor. Ele vai pedir ao Senhor luz para, de fato, escolher aqueles homens que vão ser os seus colaboradores pessoais, o seu grupo mais íntimo, os seus lugares tenentes, a quem ele vai enviar 2 a 2 para constituir o reino de Deus, a quem vai confiar a missão de ser os protagonistas da igreja. E por isso o Evangelho nos diz que ele passa a noite inteira em oração e escolhe. No entanto, a sua escolha não são de homens perfeitos. São pecadores, imperfeitos, vão perguntar quem é o melhor, quem é o maior, vão duvidar e no momento mais importante de sua vida, eles vão fugir, vão abandoná-lo, com exceção de o mais jovem de todos, um adolescente, um rapazola, João Evangelista, que vai estar junto à sua mãe e a quem ele vai confiar o seu tesouro mais precioso. Mulher, eis o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Na bem da verdade, é até mesmo aquele que vai escolher para ser o príncipe dos apóstolos, a quem vai confiar a chefia da igreja. Pedro vai negá-lo 3 vezes, embora dissesse que nunca o abandonaria. E pior ainda, um deles
vai traí-lo e entregá-lo com um beijo. Judas, é com um beijo que tu entregas o Filho do Homem. Vejam, meus irmãos, às vezes os escolhidos também traem. Se a igreja primitiva fixasse o seu olhar no traidor, ela teria acabado. Nós não estaríamos aqui hoje, não teríamos sido batizados. Nossa igreja paroquial não existia, nem mesmo a patriarcal igreja de São Pedro, e nenhuma basílica no mundo, nenhuma capelinha mais humilde. Os mártires não teriam derramado o seu sangue. Não haveria São Francisco, Santa Clara, nenhum dos santos. A igreja primitiva, no entanto, não fixou o seu olhar em Judas. Não parou para pensar no pecador, no traidor. Não. Olhou nos outros 11. Olhou em Pedro, que se arrependeu e pediu perdão. Porque pecadores, traidores, sempre houve e haverá na história da igreja. Porque nós somos todos pecadores. Sempre houve luz e trevas, justos e injustos, santos e pecadores. A igreja nunca se fixou nos pecadores, sempre na santidade, que é muito maior. 1 sobre 12 foi o número dos pecadores, do traidor. Mas a igreja se fixou nos outros 11, que pediram perdão e se converteram. E dentre esses 11, havia um que era homônimo, que era xará, digamos assim, de Judas, que era exatamente Judas. Judas, que a leitura diz que era filho de Tiago. Certamente ele pregou na Síria, pregou na Armênia, o primeiro país a se converter cristão no ano 303, pregou na Síria e pregou no Iraque, onde foi martirizado. Mas, de certo modo, ele ficou em desvantagem, ficou esquecido, porque era xará daquele traidor. E foi assim que no século XIV houve uma revelação particular. Santa Brígida, que fora a rainha da Suécia, morava em Roma, estava na primeira basílica de São Pedro de Constantino, rezando no altar, quando o próprio Senhor Jesus lhe apareceu e disse para ela: se tiveres uma causa urgente, confies a meu apóstolo Judas Tadeu. Desde então, Santa Brígida passou a ter uma devoção especial por São Judas, porque Jesus prometeu-lhe que ele seria o advogado das causas impossíveis e urgentes. E a partir de então, São Judas foi invocado pelas causas impossíveis, urgentes, e assim sua devoção cresceu, começou a crescer no povo cristão. Além do mais, nós sabemos que São Judas era primo de Jesus, primo irmão de ambos os lados. Seu pai era Cleofas, irmão de José, que era pai adotivo de Jesus. Cleofas foi martirizado. Sua mãe era Maria de Cleofas, que era irmã de Nossa Senhora. Ao mesmo tempo, São Judas era tio de 2 apóstolos, Santo André e São João, o João Evangelista, em cuja casa Maria foi acolhida por pedido de Jesus aos pés da cruz. É interessante que no ciclo dos apóstolos havia laços de sangue. O parentesco de São Judas Tadeu com Jesus, segundo alguns historiadores, eles afirmam que Judas era muito parecido com Jesus. Esse é o motivo em que algumas imagens costumam trazer no pescoço um medalhão bem no peito da imagem de São Judas, porque São Judas era muito semelhante a Jesus. Esse medalhão mostra o rosto de Jesus muito parecido com o rosto de São Judas. Qual é o significado? Os artistas representam esse medalhão com uma face idêntica de Jesus a São Judas, recordando que todos nós devemos nos esforçar a sermos imagem e semelhantes àquele que nos amou até o fim. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em suas mãos, os artistas fazem segurar um machado, instrumento com o qual São Judas foi martirizado, testemunhando até a efusão de sangue a sua fé no Senhor. Nós também devemos ser mártires, testemunhas, testemunharmos a fé em Cristo com nossa vida, se não com martírio, mas com testemunho diário, a nossa fé,
mostrando com o nosso rosto, com nossa face, que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Sob o túmulo dos mártires, os cristãos construíram um monumento que chamava-se troféu. É a partir desses troféus que hoje em dia os atletas, os times de futebol ganham troféu. Foi por causa dos troféus, os túmulos dos mártires, que hoje em dia os atletas ganham troféu. Qual é o troféu do cristão? É a vida eterna. Que nós vivamos de tal modo que um dia ganhemos o troféu que o ladrão não rouba, que a taça não corrói. O troféu da vida que não tem fim, através de uma vida justa e libada, imitando o testemunho dos santos. Que São Judas Tadeu, São Simão e todos os santos e santas de Deus intercedam por nós e que por sua intercessão abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. E agora com você, meu irmão querido, Padre Marcelo Rossi. Até amanhã, amados irmãos e irmãs, e desculpem por ontem, eu estava sem voz. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.